Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos chegando para mais uma crônica da tarde, né? E a gente fica muito feliz e grato ao Senhor por estar aqui sempre com vocês, trazendo sempre uma palavra do coração de Deus para os nossos corações. Que bom que eu estou aqui hoje, né? Estava com saudades ontem, não teve aqui a crônica da tarde. Gente, eu vou confessar algo a vocês. Ontem realmente foi um dia muito puxado para mim, muito puxado, né? E cheguei em casa já praticamente em cima da hora aqui da crônica da tarde, muito cansado, porque é uma coisa que me deixa muito feliz, é pregar o evangelho. A cada dia que passa eu tenho mais convicção de que foi para isso que Deus me chamou. E meu coração fica muito feliz, muito alegre em estar aqui sempre com vocês, pregando a palavra, aprendendo com o Espírito Santo, porque o grande professor é ele, não sou eu. E louvado seja o nome do Senhor. Fico muito grato a Deus, né, por estar sempre aqui compartilhando com vocês de algo que Deus tem colocado em meu coração, para que a gente possa ser edificado. A intenção nossa é essa, né, que a gente possa ser edificado. E eu quero cumprimentar vocês, né, muita gente chegando por aqui. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Eu queria até que você convidasse mais alguém. Eu vou te dar aqui 2 minutinhos para você convidar mais alguém hoje, porque o assunto vai ser tremendo, que eu não sei se a gente vai fechar hoje, né? Mas é um assunto assim espetacular. Vamos falar hoje sobre os sintomas da religiosidade. Um assunto impressionante. Os sintomas da religiosidade. Nós vamos falar de coisas seríssimas que têm afetado, que têm abalado a família, o emocional, a fé de muita gente. Então eu preciso muito que você convide mais alguém, porque eu tenho certeza que se você não já passou por isso, você está passando, se você não está passando, louvado seja Deus, mas você conhece alguém que está passando por isso. Então hoje nós vamos falar de coisas, que não é todo mundo que fala, não é todo mundo que tem coragem de mexer nesse vespeiro, né? Mas, como eu disse a vocês, Deus me chamou para pregar o evangelho. Deus não me chamou para agradar pessoas, né? E a gente está aqui para isso, para pregar o evangelho, para falar, claro, com muito amor, né? Com muito amor, mas também alertando as pessoas sobre os perigos que muita gente está correndo, está sofrendo com a religiosidade. Eu já falei, inclusive, desse assunto, né? Pedi a Ruth aqui para me ajudar aqui com a janela, né? Hoje está uma ventania muito grande aqui, não sei se vocês estão enfrentando isso, mas está uma ventania muito grande, e a gente hoje vai tratar desse assunto, gente, que é extremamente importante. Então eu pediria a você que aqui embaixo tem o nomezinho compartilhar, né? Compartilhar. Então o que é que você vai fazer? Você vai aí pegar o link e mandar para umas 5, 6 pessoas, tá? Então faz isso, dá tempo. Enquanto você faz isso, eu vou colocando os comentários aqui das pessoas que já estão chegando. Então pega aqui embaixo, tá vendo o nomezinho compartilhar aqui? Clica aí, vai aparecer um link, você pega esse link e vai enviando pelo WhatsApp, envia aí para umas 5, 6 pessoas, diz, olha, hoje o evangelista Ebenezer vai falar sobre os sintomas da religiosidade. Um assunto assim tremendo, né? Que vai mexer com você, eu tenho certeza disso, porque muita coisa que eu vou falar aqui, eu já passei. Então, vou falar daquilo que eu e Ruth enfrentou. Vamos falar de coisas aqui que realmente a gente experimentou e não foi nada fácil, não foi nada agradável, mas louvado seja Deus, a gente superou. Falávamos sobre isso há pouco, né? Ruth dizia aí, graças a Deus, a gente não ficou com mágoa, eu não fiquei com raiva, não fiquei ressentida, mas foram momentos muito, muito difíceis que nós enfrentamos, tá bom? Então,
Enquanto você está aí mandando para mais alguém, deixa eu ir vendo aqui os recados, muita gente chegando por aqui, deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui, ó. Ribamar Santana, dizendo a paz do Senhor, evangelista Ibe. Acabei de chegar do trabalho e já estou aqui esperando começar a crônica da tarde. Ah, que coisa boa. Um abraço todo especial aí para Ribamar. Quem mais está chegando aqui? A Ângela Maria. Oi, Ângela. Graça e a paz. Deus te abençoe. A Roceline França. Graça e paz, Roceline. Seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe. Quem mais? Jaqueline Guimarães também está por aqui, né, Jaqueline? Um abraço para você. Boa noite. Quem mais está aqui? Rayane Leite. Oi, Rayane. Boa noite. Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Tatiana Souza. Um abraço, Tatiana, que Deus te abençoe, uma ótima noite para você. Quem mais? Keila Maria dos Santos. Oi, Keila, paz do Senhor Jesus para você, que Deus te abençoe. Nelma Freitas. Oi, Nelma, seja bem-vinda, viu? A nossa querida irmã Marinalva Soares, essa é uma serva do Senhor também, está sempre por aqui, né, irmã Marinalva? Um forte abraço. A Nadijane Gomes também está por aqui, lá de Barra de Jangada, né, Nadijane? A nossa irmã Marinalva está dizendo que já vai compartilhar, porque o tema vai edificar a muitos, é verdade. Meu querido Adriano, olha o comentário dele aqui, dizendo a paz do Senhor, vou compartilhar. Que bom, Adriano, que Deus te abençoe, viu? Quem mais? A nossa querida Késia Maria também está por aqui. Boa noite, Késia, Deus te abençoe. Fabiana Azevedo, a paz do Senhor, Fabiana. Tiago Silva... Dizendo aqui, meu pai na fé. Ô, Tiago, Deus te abençoe, queridão. Seja bem-vindo, viu? Quem mais está chegando por aqui? A irmã Ruth Alcântara. Essa irmã eu conheço de algum lugar, viu? Irmã Ruth Alcântara. Eu acho que eu conheço essa irmã de algum lugar. Essa Ruth é uma figura, viu? Um abraço aqui para Francisco Jardilino. Deus te abençoe, viu, Francisco? Quem mais? Irmã Shirley também está por aqui. Olha aí, Deus abençoe a irmã Shirley, né? Robinho me parece que é o esposo dela, né? Ela sempre entra aí pelo e-mail do esposo. Irmã Maria Lúcia, do Cabo de Santo Agostinho, que coisa boa. A irmã Maria Gorete também está por aqui, né? Eu estava vendo aqui o recadinho da irmã Maria Gorete. Olha só, ela chegou por aqui. A Simone Tereza. Oi, Simone. Deus te abençoe. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, viu? Que Deus abençoe. Quem mais está chegando? Walter Lins Mendes. Oi, Walter Lins, Deus abençoe você. O Weina, olha a irmã Weina aí, é a mamãe da Aninha, né? Quem me escuta pelo rádio sempre escuta a Aninha falando aí, dizendo tio Wilby. A irmã Weina é a mamãe aí da Aninha, né? Um abraço aí também para Fabiana Azevedo. Deixa eu ver aqui a Taia Benite, será que é isso mesmo? Um abraço para você, viu, Taia? Seja muito bem-vinda. E que Deus abençoe. Gente, feita aqui as considerações, né? Agradecendo a vocês pelo carinho. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito, mas muito importante. Não que os outros não sejam, né? Mas esse assunto aqui, queridos, é um assunto que mexe muito com a gente, comigo, com Ruth. Um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. É por isso que quanto mais você compartilhar esse assunto, compartilhar esse vídeo de hoje vai ser importante. Compartilha porque eu sei que tem muita gente, não é pouca, muita gente sofrendo com esse problema. Quero convidar vocês, a princípio, para a gente fazer uma leitura, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1, que diz assim: Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Vamos ler novamente? Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Queridos, hoje eu quero falar um pouco sobre os sintomas da religiosidade. Um mal que tem destruído pessoas, famílias, que tem decepcionado filhos, filhas, que tem promovido um evangelho que nunca foi o evangelho de Jesus. Com muito amor, hoje eu quero falar de um assunto seríssimo, onde eu e Ruth temos experiência própria,
porque passamos por isso. Vamos falar de algo que a gente vivenciou, que nos machucou profundamente e que, acredite, tem levado muita gente a tirar até a sua própria vida. Você deve ter ouvido por aí casos, e não foram poucos, de pastores que se mataram. Você deve ter ouvido na televisão, no rádio, deve ter visto aqui na internet, casos e mais casos de homens que tiraram sua própria vida. A pergunta é, como é que uma pessoa conhece a Cristo? Como é que Jesus diz que seu jugo é suave e seu fardo é leve? Como é que Paulo diz que nós somos chamados à liberdade e não a vivermos num jugo de escravidão? Como é que uma pessoa conhece a Cristo e agora vai sair de um jugo do diabo e submeter a um outro jugo, o jugo da escravidão? Mas isso acontece. Isso acontece e tem destruído muitas vidas. Eu, inclusive, preparei alguns tópicos que eu vou tratar com vocês acerca desse assunto, que é o que a gente mais escuta, é o que a gente mais vê. Eu costumo dizer, quando eu trato de religiosidade, que nós estamos diante de dois extremos, mas completamente opostos, diametralmente opostos, né? O primeiro qual é? É a religiosidade que tem matado muita gente, que tem feito pessoas, que tem formado pessoas em fariseus de carteirinha. Esse é um primeiro extremo. O segundo qual é? Já falei aqui, o evangelho libertino. O evangelho que hoje estamos vendo aí diante dos nossos olhos. O evangelho do pode tudo. O evangelho do deixa disso. O evangelho onde as pessoas podem fazer o que quiserem, dizer o que quiserem. Dia desse eu estava ouvindo aqui na internet um pastor pregando e de repente ele disse um palavrão no meio da mensagem. Falou um palavrão mesmo, no meio da palavra, em cima do púlpito. Então hoje nós estamos vivendo esses dois opostos. E se você me perguntar, irmão Ibe, qual o pior deles? Eu não consigo dizer a você qual o pior. Uma coisa eu sei, todos os dois, todos eles, são extremamente danosos, terríveis para a fé cristã. Tanto o evangelho libertino, que é o evangelho que tudo pode, o evangelho de um vídeo que eu coloquei aqui, tem um vídeo que eu gravei ontem, está aqui no canal, né? De uma jovem que eu falei até no vídeo, venho acompanhando ela de um bom tempo, estava até muito feliz em ver o testemunho dela aí no rádio, na televisão, na internet, ela sempre falando de Jesus, a vida dela foi restituída, restaurada, segundo ela vivia na prostituição, palavras dela, né? E há dias atrás, para minha decepção, ela esteve num programa de televisão e quando foi indagada sobre o que é que ela achava, porque foi que ela tinha chamado a filha de Gretchen de mulher e não de homem, ela se retratou. Ela disse, eu quero inclusive pedir perdão porque eu usei o pronome ela, quando na verdade era para ter usado o pronome ele. E eu fiz um vídeo, está aqui no canal, sobre isso. Inclusive o título, salvo engano, eu coloquei, não acredite nesse evangelho. Esse é o evangelho libertino, o evangelho progressista, o evangelho que acredita que você pode ser homossexual, lésbica, transexual e pode ser crente, pode servir a Deus com alegria, porque Deus é amor, né? E você vê, ela teve num canal de televisão pedindo perdão. Eu quero pedir perdão ao filho da Gretchen, porque eu falei ela, era para ter falado ele, porque é ele. Veja que coisa absurda. O evangelho libertino, ele cega as pessoas, porque fazem as pessoas acreditarem numa mentira. Gretchen teve uma filha, não um filho. Ela pode se encher de testosterona, pode a voz ficar grossa, pode cortar o cabelo, pode, sabe, tirar os seios e dizer que é homem, que nunca será. Será sempre mulher. A teologia fala isso, a Bíblia fala isso e a biologia fala isso. Duas ciências distintas, a teologia e a biologia. Né? Na biologia não existe seres andrógenos, não. Ou você é homem ou você é mulher, isso é biologia. Mas essa moça foi ensinada por um evangelho falsificado, pirateado, de que você pode servir a Deus assim, porque Deus é amor. E ela vai dizer isso aí no programa de televisão. Tá aqui no canal do YouTube. Se você não assistiu, assista. Eu fiz esse vídeo ontem
falando desse tipo de evangelho. Qual é o outro tipo de evangelho tão danoso quanto esse? O evangelho da religiosidade. É o evangelho que sobrecarrega pessoas, coloca um jugo nas costas delas. Um evangelho que tem cara de crente, jeito de crente, se veste como crente, cumprimenta como crente, mas não tem nada de evangelho. É um evangelho engessado, um evangelho falsificado também. Também. Da mesma forma que o outro é um evangelho pirateado, falsificado, não é um evangelho genuíno, esse que eu vou falar também não é um evangelho puro, não é um evangelho genuíno. E hoje, queridos, eu passei por isso com Ruth, porque nós fomos sobrecarregados pela religiosidade. E eu vou colocar na tela aqui para vocês agora quais são os sintomas. Tem muitos outros, muitos. Mas eu quero falar de alguns que são terríveis, que têm destruído pessoas, que têm dilacerado famílias. Preste atenção, porque eu fiz aqui, né? Eu preparei para vocês aqui alguns tópicos desse evangelho, me perdoe a expressão, miserável, um evangelho que você está no mundo sendo mula do diabo, escravo de Satanás, e entra nesse evangelho para ser escravo da religiosidade. Resumindo, você não sabe o que é pior, se é ser escravo de Satanás ou ser escravo dessa religiosidade. Então, veja os principais sintomas dessa religiosidade, onde ela afeta, onde é que ela ataca. Preste atenção, eu vou colocar na tela aí para vocês, se quiser bater uma foto, fazer um print, é muito importante porque é isso que muita gente tem enfrentado, é por isso que muita gente tem passado. Preste atenção. A primeira coisa produzida pelo falso evangelho, o evangelho da religiosidade. Ele gera pessoas oprimidas. Guarde isso com você. O evangelho da religiosidade não gera liberdade, gera opressão. O segundo ponto do evangelho da religiosidade, você é apenas um produto para ele. Você é apenas um produto. Segundo ponto. O terceiro ponto, qual é? Sua família é o que menos importa. É o terceiro ponto desse evangelho. Sua família é o que menos importa. O terceiro ponto desse evangelho, ele é usado para interesses. Ele é usado para interesses. Quarto ponto. O quinto ponto desse evangelho, produz verdadeiros atores. Se você quiser fazer um print, isso aí são os principais sintomas desse falso evangelho, dessa religiosidade. Eu vou repetir. Primeiro lugar, pessoas oprimidas. Segundo lugar, você é apenas um produto. Terceiro lugar, sua família é o que menos importa. Quarto lugar, é um evangelho usado para interesses. Quinto lugar, um evangelho que produz verdadeiros atores. Se você me perguntar, evangelista Ibnéias, tem mais? Tem. Eu poderia elencar, por exemplo, colocar nessa lista um evangelho que provoca feridas, um evangelho que produz alienação, um evangelho que produz pessoas medrosas. Se eu fosse fazer uma lista aqui, daria para escrever um livro sobre os sintomas da religiosidade. Mas esse aí, eu anotei para passar para vocês, são os principais e o que tem gerado mais feridas, traumas, principalmente traumas nas pessoas. Primeiro ponto, vamos começar pelo primeiro ponto. Olha o primeiro ponto aí. Primeiro sintoma da religiosidade, pessoas oprimidas. Queridos, o texto que eu li foi um texto proposital. A carta de Paulo aos Gálatas é uma carta totalmente dedicado ao combate do evangelho legalista, que não é o evangelho de Cristo. A carta que Paulo escreve às igrejas da Galácia, ela tem uma finalidade, combater a religiosidade, o legalismo. E você vai ver que em outras cartas de Paulo, como por exemplo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, Paulo também vai combater isso. Porque o legalismo, a religiosidade, sempre esteve presente para tentar confundir e, acima de tudo, oprimir as pessoas.
Você vai ver que na fundação da igreja de Cristo, quem é que está lá? Os religiosos. Na fundação da igreja, eles estão presentes, dizendo que Jesus era um libertino, que o espírito que estava em Jesus era o espírito de Belzebu. Por quê? Porque Jesus se relacionava com todo mundo. A religiosidade promovida pelos fariseus era algo degradante, humilhante. As pessoas tinham que ser subjugadas. E quando Jesus chega, o que é que Jesus traz? Um evangelho não da libertinagem. Existe uma diferença, mas o evangelho da liberdade. E o que é que o evangelho da liberdade promove? Promove alegria, promove liberdade. A finalidade do evangelho é promover exclusivamente liberdade, porque quando eu estou no mundo, eu estou preso, estou algemado pelo diabo, pelo pecado. Então, quando eu conheço a Cristo, o evangelho da liberdade agora passa a ser algo presente na minha vida. Então, perceba, quando você olha para o ministério de Jesus, para o ministério de João Batista, o que você mais vai enxergar é Jesus e João Batista combatendo a religiosidade. Ora, vocês vão ver eles sendo taxados de raça de víboras. Ora, você vai ver João Batista mandando eles se arrependerem, né? E você vai ver que sempre vai haver um embate de João Batista com os fariseus, de Jesus com os fariseus, porque eles gostavam de colocar em cima do povo fardos e cargas que eles mesmos não carregavam. E eu confesso a vocês, esse evangelho, em primeiro lugar, vamos tratar da opressão. Ele tem oprimido pessoas. Queridos, quantas pessoas eu tenho encontrado oprimidas dentro da igreja? Pessoas que dizem, irmão Ibe, eu gosto muito do senhor, escuto o seu programa, é pena que eu não posso bater uma foto com o senhor e botar no meu Instagram, porque alguém da igreja vai me chamar a atenção. O que é isso? Opressão. Religiosidade que promove opressão. Um falso evangelho. Você acredita que eu já escutei de pessoas amigas nossas a seguinte frase, olha, a pessoa que dirige a nossa igreja disse pra gente que a gente tem que se decidir a qual Senhor a gente vai servir. Aí você pode pensar, puxa vida, mas ela talvez estava com um pé fora na igreja e outro pé no mundo. Não. Ela queria ir visitar uma igreja que não era do ministério dela. Ela foi fazer uma visita a uma pessoa de outra igreja. Aí o líder dela disse, você quer servir a quantos senhores? A 2? Olha que coisa absurda. Olha que evangelho, me perdoe a expressão, miserável. Olha que evangelho de opressão. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi. Pessoas dizendo assim, olha, não curta a foto de fulano não, viu? Você já foi vítima de fiscais de internet? Você sabia que na igreja tem? A polícia secreta da internet? Pessoas que são orientadas a ficar de olho no teu Instagram, no teu Facebook, no que você posta, se você curtiu, né, um comentário de uma pessoa. Você sabia que dentro da igreja tem gente com essa capacidade? Você sabia que existe esse tipo de opressão? Olha, cuidado, hein? Não bate foto com fulano não, porque se o pastor souber, olha que coisa do diabo. Meu irmão, coloca uma coisa na tua cabeça. Você foi chamado para viver em liberdade. Paulo diz aqui, eu queria ler novamente com você, se você chegou agora, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi assim que Cristo nos libertou. Coloca uma coisa na tua cabeça. Guarde isso com você. Não foi pastor, não foi fulano, não foi irmã ciclana, e eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para não ser mal interpretado. Eu não estou aqui pregando rebelião contra a sua liderança. Não. Eu respeito o meu pastor. Eu amo o meu pastor. Eu vivo debaixo de uma autoridade espiritual. Eu me submeto a uma autoridade espiritual. Agora, bem entendido, eu não posso ser oprimido por ela. E eu louvo a Deus, porque hoje eu estou debaixo de uma autoridade espiritual que combate, como eu combato, esse tipo de coisa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Ricardo, que é o meu pastor, um homem de Deus, que eu tenho caminhado com ele também nessa visão que Deus também tem dado a ele. E eu estou falando de uma coisa para vocês que o meu pastor também combate.
que compartilha desse mesmo pensamento, que não é um pensamento meu, tampouco dele. Isso não é uma opinião de pastores evangelistas, de um grupo de teólogos, não. Isso é Bíblia. Nós temos que combater isso porque as igrejas da Galácia estavam sendo submetidas a uma opressão. E Paulo vai dizer aqui, na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, foi assim que Cristo nos libertou. Paulo já começa dizendo, ei, você é livre. Cristo te libertou, não se submeta a esse tipo de coisa, não se submeta. Tem gente que está se submetendo. Gente que está se submetendo a esse tipo de coisa, meu irmão, acorde. Isso não é evangelho? Não, isso não é evangelho, isso é religiosidade que gera opressão. Eu falei no rádio, acho que foi no rádio ou foi aqui, todo dia eu falo em 3 veículos de comunicação, né? Falo na rádio, falo no canal do YouTube da Rádio Maranata e falo aqui todo dia também no meu canal. E há momentos que eu não sei se foi lá, se foi aqui, se foi no canal da Rádio Maranata, mas eu vi um vídeo aqui por esses dias que eu fiquei chocado, e eu sei que isso acontece não é de hoje. Um cidadão, que pelo menos quem colocou o vídeo na internet disse que ele era presbítero, e ele com um celular filmando irmãos da igreja dele, participando, acho que de uma cruzada, de um evento, não sei, de uma outra igreja. Só que para azar dele, tinha uma pessoa também filmando ele. Ele num muro, escondido, filmando alguém, e uma pessoa de longe filmando ele. Então veja que coisa absurda, veja que tipo de evangelho, onde você entra nele e já entra algemado. Olha, aqui é o seguinte, você acredita que já teve gente que veio dizer a mim, a Ruth, olha, a gente não podia nem curtir uma foto de vocês, senão a gente era chamado. Olha, cuidado, hein? Não curta uma foto. Agora já estão até dizendo, olha, cuidado naquele canal do YouTube, hein? Não se inscreva naquele canal daquele rapaz, não, que ele não é crente, não. E eu, sabe, estou pouco me lixando para os religiosos. Agora, o que você, e eu quero aqui tratar isso com você, o que você não pode se submeter a esse tipo de coisa, porque senão você vai viver um evangelho da opressão, um evangelho que não gera vida, que vai trazer traumas em você. Tem crente por aí que anda escondido, meu irmão. Tem crente por aí que quando vê outro, eu me recordo que eu fiz parte de uma igreja que quando saí de lá, uma pessoa de lá me viu, quando me viu fez que não percebeu, virou as costas assim, mudou até de caminho. Irmãos, que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Não, porque olha, o meu pastor disse que agora eu não posso mais falar com a irmã Ruth, não. Olha, você sabe, né? Eu não posso curtir uma foto sua, eu não posso nem clicar naquela curtidinha do comentário que você botou, uma foto que eu não posso nem bater. Meu irmão, acaba com isso. Deixa de viver debaixo dessa opressão, isso é coisa de Satanás, isso é coisa do diabo, não se submeta a isso. Não se submeta a isso. O que eu acho lindo em Paulo, sabe o que é? É que Paulo disse que um dia nem ele nem Tito se submeteu à circuncisão. Diz a Bíblia que Tito era grego, né? Tito era um cidadão grego. E o pessoal do judaísmo, o pessoal da lei, queria circuncidar Tito. Olha, Paulo, vem cá. Temos que circuncidar Tito aí, porque esse evangelho de Tito aí, só falando de Cristo, não funciona, não. Tem que se submeter. Paulo disse, em nenhum momento, nem eu nem Tito se submeteu ao que eles queriam. Não se submeta, meu irmão, a esse tipo de coisa. Você foi chamado por Deus a viver em liberdade. Não se submeta. Olha, quando passar pelo irmão da presbiteriana, não cumprimente ele com a paz, não, viu? Não cumprimente ele com a paz. Acaba com isso, meu irmão. Não se submeta a essas coisas. Olha, porque meu irmão Batista, ele não é... Meu irmão não, nem seu, ele é primo. Acaba com isso. Não se submeta a essas coisas. Não seja oprimido. Não viva por aí escondido. Ai, lá vem o pastor, se ele me vê com o irmão Ibe, sangue de Cristo, o que é que ele vai fazer? Olha, eu estou aqui conversando com a irmã Ruth. Acabe com isso. Não viva debaixo de opressão. Você foi chamado para viver em liberdade. Deus te chamou para viver em liberdade. Você tem liberdade para visitar o seu irmão na Batista. Você tem liberdade para visitar o seu irmão na Assembleia de Deus. Você tem liberdade para visitar o seu irmão na Presbiteriana.
Você tem liberdade para ir para uma cruzada de uma outra igreja. O Senhor te chamou para viver em liberdade. Não se submeta à escravidão. Escravidão de homens. Pessoas que não têm compromisso com o evangelho. Pessoas que não estão nem aí para você, porque isso é religiosidade pura. Evangelho não promove religiosidade. É por isso que Jesus foi taxado de tudo. Taxado de tudo. Porque quando procuravam Jesus, onde é que ele estava? Com a mulher que já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha não era dela. Quando procuravam Jesus, estava Jesus comendo com quem? Com os pecadores. Eu me recordo que um dia eu ia para uma igreja e eu estava de paletó e gravata. Estava passando por uma rua extremamente movimentada, que para ir para muitas igrejas, os crentes passavam por ela. E naquela rua tinha um bar. E quando eu passei naquele domingo, era um domingo, estava eu de paletó, gravata, a Bíblia na mão, e estava uma roda de gente tomando cerveja. Uma daquelas pessoas me viram, né? Ô, irmão, vem cá, irmão. Claro. E eu ia deixar de passar ali, ia deixar de ir lá porque eu ia para a igreja, porque ali era uma roda de gente bebendo. Fui lá. Irmão, senta aqui. Eu digo, opa, vou sentar agora. Puxaram uma cadeira. Um já gritou de lá, olhe, o irmão, nada de bebida, nada de tira-gosto, traz uma Coca-Cola gelada. E eu lá, tomando a Coca-Cola. Sabe o que aconteceu? Era a hora do culto. Os crentes estavam passando ali naquela rua, uma rua muito movimentada. Eu olhava de longe e começava a sorrir. Porque sabe o que é que eu via? Os crentes passando e assim, ó. Olha para ali quem tá ali. Aí o outro puxava assim o paletó. Olha para ali para dentro do bar. Aí um fazia, sabe o quê? Encurvava até a cabeça. Teve um que passou assim, ó. Rapaz, o que é aquilo na mesa ali? Será que o irmão Ibe tá tomando uma 51? E eu lá, ó, na Coca-Cola. Não foi na 51, não. Eu aqui tomando a Coca-Cola, geladinha, botaram um limãozinho. E aproveitei a oportunidade, sabe para quê? Falar de Jesus para aquele povo. Mas os religiosos que passaram ali já estavam, e eu me lembrando de Jesus. Porque vez por outra, quando eu procurava, estava Jesus aonde? Numa roda de pecadores. É diferente. Jesus não estava numa roda de escarnecedores. Tem uma distinção muito grande. Jesus estava numa roda de pecadores. Eu não sei se você já percebeu, queridos, a religiosidade é tão terrível que em vez de transformar a vida de pessoas para melhor, ela transforma o sujeito num cara ainda muito pior. Eu vou dar um exemplo a você. O camarada estava no mundo. Quando ele estava no mundo, ele tomava cachaça, ele fumava, ele se prostituía, pintava miséria, comprava, não pagava, o pessoal não gostava dele. Mas ele tinha uma coisa que as pessoas até aplaudiam. O que era, Ibe? Ele falava com todo mundo. Ele conversava com todo mundo. O que acontece com ele? Ele aceita a Cristo. Aí agora os religiosos vão em cima dele. E em vez de pregar o evangelho, vão pregar a religião. Aí sabe o que acontece? Esse camarada vai deixar de beber, vai deixar de fumar, vai deixar de se prostituir, vai na CPAD, vai comprar uma Bíblia desse tamanho, vai comprar um paletó, vai botar uma gravata, né? Vai para a igreja. A partir daquele dia, sabe o que vai acontecer? Primeira coisa que ele vai fazer, cortar todas as relações que ele tinha com aquele pessoal da cachaça. Mas, irmão Ibe, ele não tem que deixar de falar? Não. Ele não vai praticar as mesmas coisas que ele praticava. Mas ele não vai deixar de falar. Ele não vai deixar de ir lá dizer, gente, Jesus mudou a minha vida. Ele quer mudar de vocês também. Vocês sabiam como era, né? Eu era um cachaceiro, eu não podia ver um cigarro de maconha. Vocês sabiam que eu não podia ver uma menina, era um prostituto. Mas vejam a minha vida, vejam o que Deus fez na minha vida. Gente, vamos para a igreja comigo? Não. O que é que ele faz? O que é que a religião ensina a ele? A partir de hoje, você é um crente acima da média, hein? Aí sabe o que acontece? Na rua ele passa, não dá uma boa noite a ninguém. De dia, quando ele sai, não dá um bom dia a ninguém. O Ruth está aqui ao meu lado fazendo crochê. Já já vou chamar ela aqui, que pela aparecer aqui, não, você... Ruth está aqui. E ela está ouvindo tudo que eu estou falando para vocês. A minha casa em São Lourenço, nós somos vizinhos lá de 2 terreiros de macumba. Banda, né? Temos 2 terreiros lá próximo à minha casa, lá em São Lourenço. Se você me perguntar, Ibe,
Na rua que você mora lá, onde fica a minha casa, eu estou morando hoje em Prazeres, mas a minha casa fica lá. Se você chegar na rua lá e perguntar quais são os melhores amigos de Ibe e Ruth, os macumbeiros, você acredita nisso? Tem um, Beto, que é muito amigo nosso, a gente cresceu junto. Beto é aquele que bate o bombo, eu até brinco com ele. Lá vem o xangozeiro, ele bota pra rir. Beto, de vez em quando, ele tá gritando na rua: olha, quem tocar no irmão Ibe vai se ver comigo, hein? Olha, quem tiver doido que venha tocar irmão Ibe aqui, que vai se ver comigo. Queridos, nós temos que entender que o evangelho em mim e em você tem que produzir algo muito melhor, mas muito, muito, muito melhor do que a gente era. Ah, irmão Iba, sempre foi uma boa pessoa, eu não fumava, eu não bebia. Então, quando conheceu a Cristo, o evangelho vai melhorar ainda mais. Irmão Iba não era uma peça boa, então o evangelho vai mudar você. Mas tem que ser uma mudança para melhor. Que conversa é essa que você agora aceita a Cristo? Não se engane, deixa eu dizer uma coisa a vocês, não se engane. O mundo aí fora tá de olho nesse farisaísmo de muita gente. Você tá pensando que o mundo não enxerga? Eu tenho um amigo advogado, pessoa muito conhecedor da palavra também. Ele é major da polícia e advogado. Dia desse, sabe o que ele disse a mim? Ele disse: eu tô acompanhando aqui um desfile de crente, bando de hipócrita. Foi o que ele disse a mim. Tô aqui acompanhando, a igreja tava fazendo um desfile. Sabe o que ele disse a mim? Bando de hipócrita aí, estão aqui desfilando. Ele era chefe da guarda municipal de uma cidade. Ele era chefe, ele era o comandante da guarda. Aí ligou para mim e disse: aí, doutor, como é que o senhor tá? Tô aqui, me acompanhando o desfile de um bando de hipócrita. Aí eu disse: mas por quê, homem? Ele disse: estão aqui, ó, fala de amor, fala de não sei o quê, mas não considera a igreja do outro. Estão aqui carregando as Bíblias no meio da rua, tudo de paletó, mas não considera ninguém, Ibe. Ibe, os irmãos de lá são proibidos de visitar outras igrejas. Pensam que eu não sei. Queridos, nós temos que entender que o mundo está aí, ó. O mundo está aí nos observando. Sabe o que é que Jesus vai dizer nos evangelhos? E nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não está dizendo: e nisto serão reconhecidos vocês, se vocês crentes amarem uns aos outros, se vocês batistas amarem uns aos outros, se vocês assembleanos amarem uns aos outros. Não. Jesus disse: e nisto vocês serão reconhecidos, se vos amarem uns aos outros. E quem é uns aos outros? É eu que sou nazareno, amar você que é assembleano. É você que é assembleano, amar você que é batista. A você que é batista, amar você que é presbiteriano. Meu irmão, fora disso é balela. Fora disso é conversa mole. Fora disso é opressão. Fora disso é evangelho vazio. E eu vou dizer uma coisa a vocês, eu cansei disso. Cansei. Chegou um momento na minha vida que eu disse: puxa vida, é tanto fogo. É tanto anjo, é tanta bandeja, é tanta coisa. E cadê a prática desse evangelho que eu não vejo? Cadê a prática desse evangelho? Deixa eu dizer uma coisa a vocês aqui. Deixa eu ir para o segundo ponto. Eu fiz uma lista. Hoje não vou falar tudo, mas amanhã eu vou voltar a esse assunto. Vamos para a lista que eu fiz dos sintomas da religiosidade. Coisas que eu vivenciei, hein? Coisas que eu passei. Veja aí qual é o segundo. Vamos lá. Você é apenas um produto. O primeiro é pessoas oprimidas. Primeiro sintoma da religiosidade. Produzir pessoas oprimidas. Você sabia que tem muito filho de crente oprimido? Você sabia que tem muito mulher, muita esposa de crente oprimida? Você sabia que tem muito obreiro por aí oprimido? Sobrecarregado? Tá assim, ó. Tá assim. Espalhados por aí. Filho de crente oprimido, obreiros oprimidos, mulheres de obreiros oprimidas, porque o evangelho está gerando opressão. Eu não sei você, mas eu e Ruth passamos por momentos difíceis debaixo desse evangelho, que não é o evangelho de Cristo. E eu estou falando de uma coisa que hoje nós fomos libertos, é por isso que eu falo disso com tanta alegria. E eu glorifico a Deus porque tanto eu quanto Ruth não ficamos revoltados, chateados,
decepcionados, porque hoje, se eu e ela não tivesse Jesus como padrão, como foco da nossa vida, hoje eu queria entrar em tudo menos numa igreja. Hoje eu não estaria aqui pregando o evangelho para vocês. Não, por tudo que eu passei, por tudo que eu já vivi, vocês não fazem ideia do que a gente já passou. Hoje eu era para ser tudo menos crente. Eu tenho gente na minha família que tem aversão, ódio a evangelho. Você sabia? E eu não tenho nenhum constrangimento em dizer isso. Mas eu tenho gente na minha família que tem ódio de crente. Como é que pode uma coisa dessa? Sabe por quê? Porque quando a religiosidade veio, não gerou vida. E o evangelho de Jesus gera vida e vida com abundância, não gera opressão. Que evangelho é esse? O segundo ponto, eu sei que não vai dar tempo eu falar de tudo hoje, mas amanhã eu vou dar continuidade a isso. Qual é o segundo ponto? Qual é o segundo sintoma do evangelho da religiosidade? Quais são os sintomas da religiosidade? Você é apenas um produto. Guarde isso. Você é apenas um produto. Apenas um produto. Você não serve para nada. Você é apenas um produto. Você não tem sentimentos. Você não tem sentimentos. Você não tem, sabe, você não sofre, você não chora, você não tem... Não, você é apenas um produto dentro da igreja. Um produto. É duro dizer isso, né? Mas é a realidade. Você não é procurado, e quando é para fazer alguma coisa. Você não, sabe, você não tem importância, você não é reconhecido em absolutamente nada. Por quê? O evangelho da religiosidade trata você como um produto. É por isso, irmãos, que o que eu vou dizer aqui vai doer em alguém, mas eu também não estou preocupado por isso, né? Vocês sabem que o Senhor me chamou para isso. E eu disse a ele, Senhor, eu não quero, deixa por trás de uma guitarra, tá tão bom aqui, mas eu não tenho nenhum constrangimento de falar o que eu penso, baseado na palavra. Eu jamais vou usar aqui isso para desabafo, mas a verdade tem que ser dita. Mas hoje a gente vive dentro de um contexto onde a religiosidade trata pessoas como um mero objeto. Você não serve para nada. Entende? É como o sistema corporativo. E olhe que o sistema corporativo já está mudando e muito essa forma de pensar. Mas hoje a igreja hoje está virando o mesmo formato das empresas. A igreja hoje está virando um sistema corporativo, né? Onde a fulano não desempenhou bem o papel, não? Tira, rapaz, bota outro. Mas não vai falar com ele, não vai ligar para ele, não vai saber como ele tá, nada. Tira ele e bota outro. É assim que funciona. Você é apenas um mero produto dentro do sistema religioso. Quantas pessoas eu tenho conversado que dizem, irmão Ibe, eu quase morri e ninguém ligou para mim. Eu passei por isso, o Ruth passou. Eu quase fui colocado dentro de um buraco. Sabe o que Ruth uma vez disse na cara de um pastor? Estava eu e ela sentada diante de um pastor. Sabe o que ela disse? E eu estava segurando Ruth, que vocês mulheres, vocês são mais corajosas do que a gente. Mas eu estava segurando a mão dela, a gente diante desse pastor, e eu segurando a mão dela aqui para ela não dizer o que ela sabe, porque Ruth também é de dizer. De dizer não é desaforo, não. Tem gente por aí que chama isso de desaforo, não é a verdade. E a verdade, ela dói. É ou não é? A verdade dói. Mas sabe o que Ruth disse na cara de um pastor? Disse, Ibe quase morre, o senhor nunca procurou ele. E olha que eu vivi ali naquele círculo, né? Aquele círculo ali, que muita gente chama de nata, a nata, eu vivi ali. Aí sabe o que eu ouvi desse líder? Você é muito orgulhoso, você é muito orgulhoso, você é muito metida, besta, você é orgulhoso. Aí Ruth disse, qual foi o dia que o senhor procurou ele? O senhor sabia que ele chegou muitas vezes aqui chorando, saiu de casa com o coração partido? Qual foi o dia que o senhor procurou? Me diga um dia, durante esse tempo todo que ele esteve aqui, que o senhor procurou ele para dar uma palavra de conforto. Ele calou-se. Vai dizer o quê? Sabe por quê? Dentro do sistema religioso, você é apenas um produto.
uma pedra no jogo de dominó. Ah, pai, não serve não, pega outra, né? É o mesmo sistema usado nas corporações. E detalhe, esse sistema usado nas corporações já está fadado, já está falido. Sabe qual é a nova ordem dentro do sistema corporativo? Trate bem seu funcionário. Trate bem, se não quiser ter problemas na empresa. Hoje já tem muita empresa por aí, muitas que mudaram o tratamento ao seu funcionário. Procura tratar da melhor forma possível. E hoje tem muitas igrejas que deixaram de ser igrejas para se tornar sistema corporativo. O pastor não é mais chamado de pastor, é chamado de gestor. É por isso que a coisa está do jeito que está por aí. Sabe por quê, meu irmão? A coisa deixou de ser rebanho e virou manada. O evangelho não é mais evangelho, é negócio. É oportunidade, é business, negócios. Oportunidade, quem é que dá mais? O evangelho virou interesses. Claro que não estou aqui generalizando, né? Mas hoje a coisa está desse jeito, a coisa está nesse patamar, entende? Então, o segundo sintoma do evangelho da religiosidade é que você não tem valor nenhum. Olha aí, veja aí. Você é apenas um produto. Em primeiro lugar, ele gera pessoas oprimidas. Segundo lugar, você é apenas um produto. Ah, não serve não? Tira ela, bota outra. Mas pastor, ninguém vai fazer uma visita não. Mas fulano, ninguém vai conversar. Nada, perder tempo, nada, rapaz. Tira isso, bota outro. Você é apenas um produto. Você não tem sentimentos, você não chora, você não tem alma. Não, você é apenas um produto. Um produto. Um copo descartável. Esse aqui eu não posso jogar fora, que isso aqui é da galeria dos copos de luxo da irmã Ruth, né? É. Mas se fosse descartável, eu ia beber água nele e já estava no lixo. É assim que funciona no evangelho da religiosidade. O segundo sintoma da religiosidade é esse. É descartar, porque você não tem alma, não tem coração. Joga fora, arruma outro, bota no lugar. É assim que funciona. Qual o terceiro sintoma da religiosidade? Olha aí na tela. Terceiro sintoma da religiosidade. Sua família é o que menos importa. É sério demais isso aí, é ou não é? Sua família é o que menos importa. Terceiro sintoma do evangelho da religiosidade. Sua família é o que menos importa. Queridos, quantos filhos estão revoltados com o evangelho? Quantas irmãs estão revoltadas com o evangelho? E sabe por que isso? Porque sua família é o que menos importa. Eu tenho conversado com obreiros, que sabe o que eles dizem? Irmão Ibe, meu filho está fora da igreja. Irmão Ibe, meu filho, não há nada demais, eu sei que eu estou falando para pessoas que têm filhos fora da igreja. Eu tenho filhos fora da igreja. Mas eles estão fora da igreja por uma opção deles. Não foi por falta de ensino, não. Estão fora da igreja não é revoltado com o evangelho. Não, pelo contrário. Quando eu chamo eles, eles vão, se alegram, né? Gostam de estar na igreja. Nunca. Não. Estão na igreja por uma opção. Já são de maiores, conhecem a verdade, ensinamos a verdade do evangelho a eles. Agora a gente tem que respeitar. É uma questão de escolha. É diferente de muitos casos que a gente vê por aí. De filhos que estão fora da igreja, sabe por quê? Viram o pai sendo oprimido. Experimentaram um evangelho que é bonito sendo pregado no púlpito. Mas em casa eles veem como o pai é tratado. A mãe é tratada por aqueles que estão lá em cima, por aqueles que poderiam cuidar deles, ajudá-los nos momentos difíceis. Você não faz ideia a quantidade de pessoas que eu já conversei, que dizem, Ibe, quando o filho vai para outra igreja, glória a Deus, é ou não é? Quando o filho vai para outro ministério, bênção do céu. Porque quem está lá vai cuidar, vai tratar. Mas quantos estão aí no mundo dizendo eu ser crente para viver aquela mentira que meu pai vive, aquela mentira que minha mãe vive? E muitas vezes o pai é até crente, um servo do Senhor,
Mas ele está falando de um amor que o filho não vê acontecer dentro da igreja. Porque quando o pai dele precisou de um socorro, ele não teve. Quando a mãe dele precisou de um socorro, ela não teve. Irmãos, quantas histórias eu conheço de homens que deram uma vida pelo evangelho. Quando morreu, a mulher precisou de comprar um caixão e não apareceu ninguém para comprar um caixão para essa mulher. O marido dedicou a vida inteira ao evangelho. Aí o filho que vê uma situação dessa, a mãe desesperada, batendo na porta de um, na porta de outro, atrás de um caixão, diz, mas rapaz, meu pai dedicou a vida inteira ao evangelho. Aqui no YouTube, pesquisa aqui no YouTube, veja se eu estou falando alguma besteira. Aqui no YouTube você vai ver filhos revoltados com a situação. Eu vi um vídeo por esses dias de um aqui, que o pai dele estava no sertão. Ele disse, venha ver a casa em que jogaram meu pai. Veja em que situação meu pai morreu. Agora eu pergunto a você, um evangelho desse gera vida? Um evangelho desse consegue dizer a alguém que Jesus é amor? Isso não é evangelho. Isso é um pacote de religiosidade do inferno, que só produz opressão, que só produz feridas, que só produz dores. E é difícil, viu? É difícil conseguir trazer filhos para a igreja quando eles viram os pais sofrendo dentro de um sistema religioso. É difícil. O terceiro sintoma da religiosidade é esse aí. A família que se exploda. Pastor, minha mulher tá... O líder, né? Tô falando pastor, mas... Meu líder, tô lhe ligando que minha mulher... Rapaz, dá um jeito aí, rapaz. Dá um jeito, dá teus pulos. Dá teus pulos, te vira. A obra não pode sofrer, não. A obra não pode sofrer. É a obra. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. E o que eu vou falar aqui agora... Me dá aí meu celular, Ruth. O que eu vou falar para você aqui, eu não vou falar por uma opinião minha, não. Se tem uma coisa que eu evito é dar minha opinião quando eu estou pregando, porque Deus não me chamou para dar opinião, me chamou para pregar o evangelho. Mas eu vou chamar você agora aí para fazer uma leitura comigo, né? Para que você leia aí e você veja como a coisa é muito séria. Abra comigo sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Eu peço a você que abra sua Bíblia. Abra. Se você tiver uma Bíblia no celular, abra. Senão, eu vou dar um tempo para você ir lá e pegar a sua Bíblia. Porque eu gosto de pregar ensinando. Vocês já perceberam que eu prego ensinando. Isso é maravilhoso, porque a gente aprende, eu e você juntos. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Eu vou ler numa tradução maravilhosa que eu tenho aqui. Eu tenho 3 Bíblias aqui no meu celular. 3. Essa aqui é uma. Fantástico. Deixa eu botar aqui na câmera. Olha só. É uma tradução fantástica essa Bíblia. Abra aí 1 Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Leia comigo isso aqui. Porque esse vídeo não vai ficar aqui no canal como uma opinião do irmão Ibe. Porque eu sei que vai aparecer lideranças por aí, né? E eu já disse e repito, não estou preocupado com elas. Eu digo feito o apóstolo Paulo. Eu sei quem foi que me chamou, né? Meu chamado não é de homens, fui chamado pelo Senhor. Então tudo que eu falo aqui eu procuro embasar na palavra, porque podem querer me refutar, mas a Bíblia ninguém refuta. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e versículo 8. Leia isso comigo aí, leia aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Olha o que é que Paulo diz. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda, especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é muito forte. Mas qualquer um que não cuida dos seus próprios parentes, quando eles necessitam de ajuda,
especialmente aqueles da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Se você puder, grife isso na sua Bíblia. Grife. Você tem um lapisinho? Você tem um lapisinho daquele que mancha a Bíblia toda, grifando? Faça isso. Faça isso aí. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5 e o versículo 8. Deixa eu te dizer uma verdade que eu tenho dito a muita gente. Não sacrifique a sua família por causa da religiosidade. Não sacrifique sua família por causa da religiosidade. Irmão Ibe, eu tenho que estar na igreja nos 3 cultos. Olha, eu tenho que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Irmão Ibe, olha, eu tenho que pregar. O pastor disse que eu tenho que limpar a igreja todinha. Não faça isso. Quer um conselho meu? Não faça isso. Porque a primeira igreja que você tem que cuidar está na sua casa. O primeiro sacerdócio que você tem que exercer está dentro da sua casa. Não se iluda. Mas eu sou pastor. Eu sou evangelista. Mas a primeira família que eu tenho que cuidar é a minha. Tá aqui Ruth que não me deixa mentir. Me acordo. Também não vou ser hipócrita. Não é todo dia. Né? Não vou ser hipócrita aqui porque Deus está me enxergando. Mas sempre aqui eu estou dizendo, Ruth, eu te amo. Como é que você tá, meu amor? Dormiu bem? Como é que você tá? E ela, a mesma coisa comigo. Meus filhos, como é que vocês estão? Amo vocês, hein? Amo vocês. Eu tenho que primeiro cuidar da minha família. De que adianta? Evangelista Ibinéias está tomando conta de uma igreja com 50 mil membros e a minha primeira igreja destruída em casa. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Um homem brilhante. O próprio Deus disse, é o homem segundo o meu coração. Não há um homem como Davi. Mas vai ver a história da família de Davi. Davi perdeu sua família. Pastor Josué Gonçalves diz uma frase que eu acho fabulosa. Vou até pedir a Ruth para me ajudar aqui, que eu acho que eu esqueci um pedaço da frase. Mas ele diz, nada. É algo parecido assim, eu vou tentar arriscar. Nada pode ser mais importante do que a família. Não é bem isso, mas é algo parecido. Não adianta você ser o homem mais rico do mundo perder sua família. Que adianta ser um pastor de uma igreja grande, comandar tanta gente e não ter sua família? De que adianta perder tua família? De que adianta? Não troque dias de lazer, de passeio com sua família para estar atendendo a isso. Não. Claro que eu não estou aqui dizendo que você não tenha que ter funções na igreja, ajudar na igreja. Faça isso. Eu ajudo na minha igreja. Vai ter dias que você vai chegar lá, você vai me ver tirando oferta, ajudando lá na oferta, carregando o gasofilácio. Procura ajudar a minha igreja. Eu já lavei banheiro de igreja, eu e Ruth. Já lavamos banheiro e se for preciso, lavamos de novo. Não há problema nenhum. Agora é o seguinte, primeiro minha casa. Primeiro minha família. Primeiro meus filhos. Entendeu? Não estou fazendo nada de errado. Uma vez eu estava numa igreja e um determinado pastor disse, irmãos, como é que funciona a hierarquia espiritual? É Deus e quem? Aí um lá atrás, para ser mais crente que todo mundo, disse, pastor, a igreja estava cheia, né? É Deus, igreja e família. O pastor disse, está errado. É Deus, família e igreja. Queridos, como tem gente por aí que perdeu o casamento porque era circo de oração o dia todinho, a semana toda. E tem muitas lideranças por aí, queridos, que incitam isso, que se aproveitam disso. E eu quero aqui, queridos, falar de algo para vocês verem como eu respeito a minha autoridade espiritual e glorifico a Deus por estar debaixo de uma autoridade que é um homem de Deus. Vou contar aqui uma experiência a vocês. Ele nem gosta disso, nem gosta, mas eu vou falar. Há mais ou menos uma semana a Ruth estava enferma. E eu e ela dirigimos o circo de oração da nossa igreja. E eu fui sozinho para o circo de oração, ela ficou em casa. Eu disse, Ruth, dá para ir? Você não quer que eu fique? Não, meu filho, dá. Mas ela ficou enferma em casa. Quando eu cheguei na igreja, que botei o pé na igreja, o pastor foi lá e me recebeu. Ibe, tudo bom, meu filho? Tudo bem, pastor. Cadê Ruth?
ficou em casa enferma. Ele disse, vá para casa, volte para casa e vá cuidar dela. O circo de oração quem vai dirigir sou eu. Vá para casa cuidar de Ruth. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que é isso? É você entender que a sua primeira igreja começa em casa. Entende como isso é tão sério? Só que tem lideranças por aí que tá pouco se lixando para isso. Você chega lá, pai, cadê a esposa? Tá doente. Cadê os meninos? Tá doente. Ele disse, fica aí, viu? Faça o culto direitinho. Quando terminar, lave a igreja. Faça a contagem da oferta. Lá para as 10 horas eu chego. Tá pouco se lixando para você, para sua família. Tá pouco preocupado com você, porque o evangelho que ele prega é o evangelho da religiosidade que só produz isso aí, ó. Pessoas oprimidas, você é apenas um produto e sua família é o menos que importa. Tá boa a conversa, não tá? Mas eu vou ficar por aqui, porque amanhã eu vou trazer o restante. Amanhã eu vou trazer o restante dos sintomas dessa religiosidade. Tem muita coisa, viu? Tô falando de 5, mas poderia falar de 50. Talvez amanhã eu vou esticar mais essa lista. Talvez amanhã eu até estique mais essa lista. Tô falando de 5, que para mim são os mais cruciais, mas poderia falar de 50 aqui. 50. Que destroem pessoas, que oprimem pessoas, que sacrificam famílias. Isso é muito sério. Leve isso a sério. Não brinque com isso. Isso é muito sério. Isso aqui é sério demais. E se você puder, compartilhe, mas compartilhe mesmo isso aqui com outras pessoas, porque amanhã eu vou voltar a esse assunto. Tem muita história para contar sobre isso. Vocês não fazem ideia. Eu e Ruth somos 2 sobreviventes do sistema religioso. 2 sobreviventes do sistema religioso. Amanhã eu vou falar, sabe de quê? Dessa religiosidade que só busca interesses. Olha o 4º ponto qual é. Qual é? O evangelho que é usado para interesses. O evangelho que é usado para atender interesses. Tá assim, ó, dentro da igreja. Assim. Vários interesses que não é o do verdadeiro evangelho. Tá assim. E amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Amanhã é que vai pegar fogo. Amanhã eu acho que até fumaça vai sair da CPU aqui. Mas amanhã a gente vai falar. Vai falar sobre isso. Vai falar. E olha, tô nem aí, porque meu compromisso é com Deus. Tô nem aí, nem se preocupe. Moíbe, alguém vai falar, deixe. Aquele hino de junho, deixem que falem. Tô preocupado com isso não. Eu, como João Batista, sei muito bem para o que foi que Deus me chamou. Perguntaram a João, você é Elias? Não, sou não. Você é o profeta? Não, sou não. Então quem é você por você mesmo? João disse, eu sou a voz que clama no deserto. João sabia muito bem quem ele era e qual era o seu propósito. Quando a gente sabe quem nós somos e para que nós somos chamados, o mundo se acaba e a gente está do mesmo jeito. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Então fique ligado que amanhã eu vou voltar a esse assunto e eu quero pedir desculpas a vocês por uma coisa. A Ruth hoje puxou minha orelha antes de entrar ao vivo aqui. Eu prometi a vocês que iria trazer um número de WhatsApp e eu tô indo aqui já comprar esse bendito número, né? Eu tô saindo aqui para ir comprar um número. Eu vou ter que ir aqui nos Correios, né? Que os Correios do shopping funcionam até 8, 9 da noite. E eu vou aproveitar para passar ali, vou comprar um chip. Se você já quiser passar o seu número para colocar nesse WhatsApp que eu vou criar, esse WhatsApp, gente, é para quê? É porque eu vou transformar o meu canal aqui em muitos momentos num momento onde a gente vai discutir muita coisa. Você vai poder contar a sua história, claro que de uma forma resumida, né? Mas a gente vai trazer pastores aqui para a gente tratar de muita coisa. Eu estou falando para pessoas que estão enfermas aí do outro lado. Eu sei. Eu já passei por isso. Pessoas que estão doentes, enfermas. Pessoas que estão dizendo, irmão Ibe, eu estou passando por tanta coisa que o senhor está falando aí. E eu queria um conselho. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para o canal depoimentos, testemunho de pessoas que estão sofrendo. E você vai poder gravar o seu áudio e mandar, irmão Ibe, eu não quero me identificar, não tem problema.
Se você me autorizar, eu vou colocar o seu áudio aqui. Eu vou abrir a tela no meio, a gente vai receber pastores aqui, e esses pastores vão aconselhar, eu também vou te ajudar com isso, né? Eu também quero te ajudar com isso, né? Então você vai contar a sua história. Passei por isso, estou afastado do evangelho, estou nessa situação, estou desanimado, não tenho mais vontade de ir para a igreja. Você vai contar a sua história. Você vai contar a sua história. Meu filho não quer mais saber de crente. Então a gente vai convidar pastores aqui, homens de Deus. Eu também vou te ajudar à luz da palavra. E a gente vai fazer disso aqui, sabe o quê? Um gabinete pastoral. Você concorda comigo? Um gabinete pastoral? Então eu vou convidar homens de Deus que vão te orientar. Eu também vou te deixar conselhos aqui, né? Orem por Ruth, que eu estou aqui puxando Ruth. Vem cá, Ruth, vem cá, Ruth. Ela já botou a cara aqui um dia desses, né? Para que ela também compartilhe. Ela também vai compartilhar. Ruth é uma mulher muito sábia. Eu tenho aprendido muito com Ruth. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado um diamante, uma mulher virtuosa. Tenho aprendido muito, muito com ela. Vocês não fazem ideia que muitas vezes eu tentei fazer alguma coisa e ela disse, ei, calma, não faz isso não. Calma, Deus não te chamou para isso. E eu louvo a Deus pela mulher que Deus tem me dado. Mas olha, eu vou colocar aqui na tela agora o meu Instagram. Você sabe que o Instagram tem um direct, né? O direct é aquele contato que a gente fala sem as pessoas veem. Então, se você já quiser lá no meu Instagram, se você não me segue no Instagram, se eu pedir para você colocar aqui, vai ficar exposto, né? O YouTube não é feito o Face, que tem um message, né? Que a gente ocultamente conversa com as pessoas. Então, eu não vou pedir para você botar aqui no chat, porque todo mundo vai ficar vendo e eu não quero expor o seu contato. Mas eu vou colocar aqui na tela agora o meu Instagram e você vai poder ir lá no meu Instagram agora, se você não me segue no Instagram. Olha aí na tela, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui na tela, pronto, olha aí. Isso aí é o meu Instagram, Ibneias Júnior, né? Ibneias Júnior. Eu vou pedir aqui a nossa produção para colocar novamente. Pronto, tá aí, ó. Isso, nosso produtor Wendel aqui tá colocando na tela. Pronto, tá aí. Ibneias Júnior, né? Não deu para anotar? Coloca aí o Wendel. Pronto, aqui, ó. Ibneias, @Ibneias Júnior. @Ibneias Júnior. Então, lá no direct do Instagram, você manda o seu contato. Manda o seu contato. Porque eu tô indo hoje comprar esse bendito desse número, né? E com ele eu vou fazer um WhatsApp. Eu tenho um aparelho aqui, vou fazer um WhatsApp. E por ele eu vou mandar as histórias que edificam. Por ele eu vou mandar as crônicas da manhã, se você quer receber aquelas histórias que eu conto. Se você quer receber as crônicas que eu sempre falo. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer as crônicas lá na rádio e de lá eu mando para a Ruth e Ruth já manda para vocês através desse WhatsApp. O que é que você tem que fazer? Ir lá no meu Instagram, né? Você vai lá no meu Instagram e lá no direct você manda o seu WhatsApp para mim. Manda o seu WhatsApp para mim, tá bom? E esse WhatsApp, se prepare, vai ser só para mandar coisa boa para você. Palavra de Deus, versículos, né? Palavras de ânimo, palavras de força, né? Pastores amigos nossos que vão deixar mensagens, eu vou mandar para vocês também, para que você seja alimentado pela palavra de Deus. Então vou colocar aqui, meu produtor Wendel, coloque na tela aí, por favor. É uma competência, viu? Aqui, ó, Ibneias Júnior, @Ibneias Júnior. @Ibneias Júnior. Mais uma vez, Wendel, olha aí, @Ibneias Júnior, esse é o meu Instagram. Então você corre lá, né? Me segue no Instagram e vai lá no direct, né? Diz, irmão Ibe, esse aqui é o meu WhatsApp, deixa seu número, eu vou criar uma lista de WhatsApp ainda hoje e já vou começar a mandar algumas coisas para vocês. E aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão compartilhar com mais pessoas. Vocês vão compartilhar. Quem já fizer isso hoje, quem já fizer isso agora, eu já vou mandar as crônicas de hoje. Foi uma palavra poderosa, tremenda que o Senhor me deu nas crônicas da manhã da Rádio Maranata. Então, quem já for lá no meu Instagram e já fizer isso, já vou dar até uma olhadinha no Instagram aqui, porque quem já for lá agora no Instagram e já passar a me seguir lá, eu já vou, né, mandar ainda hoje para vocês uma história que edifica, muito bonita, né? Eu já vou mandar para vocês uma história que edifica, muito bonita. Vou mandar para vocês lá agora, né? E o que é que acontece? Eu já vou
mandar para vocês, além de uma história daquela muito bonita, que vocês sempre escutam, eu já vou mandar as crônicas da manhã de hoje. Olha quanta gente já chegou aqui, hein? Anderson Net, Luciana Gemax, ou Lúcia, deve ser Luciana Gemax, a Taia Benites está por aqui. A Taia, eu vi ela aqui no Instagram, no YouTube. Meu querido irmão Adriano, né, também está por aqui. Deus abençoe, Adriano. A Priscila, deve ser Priscila. A Raina Matias, né? Raina Matias, ou Raina Matias, não sei. Então vai lá, eu estou aqui acompanhando. A Taia Benito já está por aqui curtindo as fotos também. Então eu já estou aqui acompanhando, hein? Já estou aqui acompanhando, já tem gente mandando o número aqui, né? A irmã Késia Quequeu já acabou de mandar o número dela. Então se você quiser receber ainda hoje, eu vou mandar isso para vocês. Então o que é que vocês têm que fazer? Vocês dizem, Ibe, eu vou contar a minha história. Aí você grava um áudio, tenta ser bem objetivo. Mais tardar 3 minutos. No mais tardar 3 minutos. Né? Mas, irmão Ibe, é muito pouco. É estourando 5 minutos. Então, você grava. Estourado 5 minutos, por favor, senão fica muito grande. Mas conta a sua história. Olha, irmão Ibe, estou passando por isso. Estou passando por aquilo. Estou vivendo isso. Se você quiser falar seu nome, fala. Se não, e se você me autoriza, eu colocar aqui na transmissão. Tá bom? Eu vou colocar isso aqui no nosso canal ao vivo. E a gente vai ouvir conselhos de pastores, de amigos. Eu também vou te aconselhar aqui no que é que você deve fazer, tá bom? Então, meu Instagram novamente, coloca aí. O Wendel tá ali na mesa de som. Vai lá, Wendel. Olha aí o Instagram, @IbneiasJúnior. @IbneiasJúnior. Esse é o meu Instagram. Né? Mais uma vez, Wendel. Mais uma vez aí. Coloca aí, @IbneiasJúnior. Esse é o meu Instagram. Então você vai lá, tá bom? E você diz, Ibe, esse é o meu número. Você me chama lá no direct, onde ninguém consegue ver, só eu aqui. Esse é o meu número, Ibe. E aí eu vou te salvar aqui no WhatsApp, vou criar esse grupo no WhatsApp, e aí a gente vai conversando, eu vou te mandar aí versículos, eu vou mandar muita coisa boa, tá bom? Faz isso. Amanhã eu volto a esse assunto, tá bom, gente? Deus abençoe vocês. Deixa eu dar uma passadinha rapidinho aqui nos comentários. Olha quantos comentários aqui, né? O Rudenberg tá por aqui, que Deus abençoe. Irmã Marinalva, dizendo, tenho certeza que você ensinará e levará muitas ovelhas para o céu. Esse é o objetivo, viu, irmã Marinalva? Iranildo Lucas está aqui pedindo oração por ele, pelo seu casamento. Ele está dizendo aqui, mande a paz para minha sogra. Quem é a sogra dele? A irmã Lúcia. Ele está dizendo, nós estamos aqui lhe assistindo. Irmã Lúcia, Deus abençoe sua vida, viu? Muito obrigada. A Valquíria também está aqui dizendo, eita, vai ser bênção de Deus, né? A irmã Marinal vai dizer, eu estou precisando muito desse momento com homens de Deus que testemunham o verdadeiro evangelho da cruz. Precisamos desse gabinete pastoral. Elisete Pereira dizendo, só cheguei depois do jornal. Gostaria de ter chegado no começo. Que pena. Eu aprendo muito com você, mas vai ficar aqui, viu? O vídeo vai ficar aqui no canal e você vai poder depois assistir, tá bom? Luciana Gomes está por aqui também, né, Luciana? Um abração para você. A Valquíria está dizendo, a irmã Ruth é bênção de Deus, né? Ribamar também está por aqui, que Deus te abençoe, Ribamar. Quem mais? Tatiana Silva dizendo, ô irmão Ibe, meu filho Arthur, quer saber quantos livros você já leu? Pela manhã, ouvindo a Maranata, ele me fez essa pergunta. Ah, Arthur, já li tanto livro, Arthur. Eu acredito que já li mais de 50 livros. Eu acho que já li mais de 50 livros. Já li muita coisa, muita coisa. Eu desde a minha infância que eu gosto de ler, talvez até muito mais de 50 livros, né? Talvez muito mais de 50, mas eu já li muita coisa. Toda semana estou comprando livro. Toda semana estou comprando livro. Elisângela Vieira também está por aqui, dizendo, no aguardo para amanhã. Um abraço, Elisângela. Deus te abençoe, viu? Obrigado pela sua participação. Minha queridinha Valmira. Um abração para Valmira Santos, também está por aqui. Quem mais? Tem muita gente. Mas, enfim, pessoal, um abraço. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. Convida mais alguém amanhã. Hoje eu vi aqui que a live chegou a 75 pessoas, quase 80. Amanhã eu quero fazer um desafio. Vamos chegar a 100 pessoas amanhã? 100 pessoas? Para quê? Porque eu quero que mais pessoas assistam isso. Você pode convidar mais 5 pessoas amanhã? Você aceita esse desafio para amanhã a gente ter 100 pessoas aqui na live? 100 pessoas?
Eu quero que mais pessoas escutem isso. Não é o que eu tenho para falar. Não é uma opinião do evangelista Ebinéias. É a gente viver o verdadeiro evangelho. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho e, permitindo Deus, amanhã a gente volte. Espero contar com vocês, espero contar com a audiência de todos vocês. Né, Adriano? Adriano está por aqui. E Deus te abençoe, viu, Adriano? E eu vou fazer o seguinte, hein? Adriano aqui, eu vi agora aqui, visualizei Adriano. Eu vou fazer o seguinte. Amanhã, eu vou convidar uma pessoa, eu já escolhi ela. Foi Adriano, hein, Adriano? Já te escolhi, hein, Adriano? Não corra, não. Amanhã, eu vou abrir a tela aqui com o Adriano. Porque eu também vou começar a ouvir vocês. Vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Eu não vou só trazer pastores aqui, eu quero ouvir as histórias de vocês. Eu quero compartilhar com vocês aqui das histórias, né? Daquilo que vocês já passaram. Eu quero aprender com vocês também. Vocês vão contar a história de vocês. Então eu quero saber de Adriano se amanhã eu posso contar com você, Adriano. Posso contar com você amanhã? Você tem alguma história para contar aqui? Eu quero saber as pessoas também que estão dispostas a contar a sua história. Porque eu também vou querer ouvir a história de vocês. Então eu vou escolher muita gente, hein? Eu vou dividir a tela no meio aqui e eu vou querer ouvir vocês. Adriano, tá combinado então? Ele já colocou, tá certo então. Então amanhã eu vou abrir aqui de 6 horas. Como vocês sabem que amanhã, sexta-feira, é o culto Maranata, amanhã eu não vou poder me alongar tanto como me alonguei hoje, né? Amanhã eu já vou entrar aqui pronto, ao vivo, que quando eu terminar já vou correr para a rádio. Então amanhã a gente vai até 6h40 no máximo. Então amanhã eu vou tratar um pouquinho desse assunto, uns 15, 20 minutos, depois eu vou chamar Adriano, que está sempre aqui na live com a gente, para ele contar a história dele. Adriano, prepara um momento aí que você viveu, um momento que te machucou, um momento que te feriu, algo que quase você parava, que mexeu com a tua estrutura, para a gente amanhã compartilhar isso aqui, tá bom? Vou fazer isso não só com o Adriano, hein? Vou fazer com muita gente. Então você já vá se preparando, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo que esteve com a gente. Permitindo Deus, amanhã a gente volta às 18 horas. Convida mais 5, hein? Convida mais 5 pessoas para estar aqui com a gente. Um abraço. Até lá.